E eu sei que todos que estão aqui querem chegar em algum objetivo. Que objetivo é esse? A aprovação, a superação do nervosismo. Muitas pessoas estão fazendo a prova a primeira vez e não sabem o que esperar do exame. Já outros tiveram alguma reprovação ou na primeira ou na segunda fase e gerou essa frustração da reprovação. E aí, Luísa, o que acontece? Só para fazer uma abertura sobre o tema, sabe? A prova da UAB é uma das provas mais temidas atualmente, certo? É uma prova de 80 questões, como já até havíamos discutido anteriormente, é uma prova de 80 questões, e que é um requisito para que você entre efetivamente no mercado de trabalho na área jurídica. Ou seja, o aluno ele passa 5 anos do curso de Direito estudando, fazendo provas, faz TCC, né? Tem várias atividades, enfrenta muitas dificuldades nesses 5 anos. E, ao final, essa prova é o que separa de você ser um advogado, você ser um promotor de justiça, você ser um juiz, um delegado, para uma pessoa que provavelmente aí vai ser apenas bacharel. Né? E aí o mercado vai diminuir consideravelmente para essa pessoa que não tem a aprovação. E aí, Luísa, eu queria. Eu acredito que existem algumas dúvidas que são dúvidas populares, né? Dúvidas mais frequentes dos alunos. Eu anotei algumas perguntas que eu gostaria de te fazer para que a gente pudesse iniciar um ciclo de debate em que você traz a sua experiência, eu trago a minha em termos de aprovação e exame de ordem, tá? Perfeito, combinado. Perfeito? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Luiz, é o seguinte: o que eu posso fazer para suprir o medo da reprovação? Boa pergunta. Essa pergunta de milhões, hein? Quem tiver a resposta. Mas brincadeiras à parte. O medo é uma emoção, é emoção humana, todos nós sentimos medo, todas as pessoas sentem medo. Então, acho que o primeiro ponto de equilíbrio é todo mundo sente medo, até só que tem pessoas que vão ter, né, vão conseguir lidar com o seu medo de uma maneira diferente. Quando a gente pensa em provas, eu gosto muito de um exemplo famoso, que é um exemplo que os Estados Unidos usou durante a Segunda Guerra Mundial. Eles desenvolveram uma técnica chamada quarto de guerra. Que técnica que é essa? Eles começaram a treinar os soldados combatentes que iam para as trincheiras de guerra, Vinícius, e aí eles começaram a desenvolver simulações da batalha muito difíceis, né? Cenários extremamente catastróficos de alimentação, de condições climáticas e etc., para que aqueles soldados resistissem melhor lá nos combates, nas batalhas. E aí o resultado foi visível e foi mensurável nesse período, né? A Segunda Guerra, inclusive, trouxe outros grandes avanços aí para a psicologia também, mas foi percebido que esses soldados resistiam melhor e ganhavam mais combates, né? Então, para conseguir lidar com o medo, trazendo essa questão de lidar com o medo para a prova, né, para o exame, simular, treinar, exercitar. E exercitar os cenários mais desafiadores que vocês possam imaginar e que vocês possam encontrar também de referências. Porque essa preparação faz com que no dia da prova você já treinou em cenários tão difíceis, você pega a prova e você fala, a prova é minha, eu sei isso aqui tudo. Então, além, né, da questão emocional, mas trazendo essa estratégia, acho que simular muito é um excelente caminho, porque traz familiaridade com o difícil. Quando você encontrar com o difícil, você vai ver que o difícil não era tão difícil, porque você já treinou no pior dos cenários. E, é claro, entender o que é o gatilho desse medo, qual é a situação que causa medo, né? Muitas vezes, o que acontece? A gente sente medo pelo que a gente pensa. E isso é tão automático, a gente não se dá conta disso, né? Nós, seres humanos, a gente aprende muito sobre a vida durante a primeira fase da infância até o início da adolescência, a gente vai internalizando o que a gente escuta no nosso meio e aquilo se torna as vozes mentais, são vozes que falam com a gente, mas que a gente acha que são os pensamentos que a gente tem. Então, é comum que venham essas vozes, né, que o objetivo dela era nos proteger de riscos, mas hoje nós somos adultos, então os riscos eles têm outra dimensão, mas a gente continua pensando, eu vou fracassar, eu vou passar vergonha, eu vou ser ridicularizado, vão rir de mim, né? Como é que eu vou contar quem não deu certo?
Então, isso cria o sentimento do medo, que é humano, que é o mesmo medo que o homem da caverna tinha de se sentir ameaçado e de tentar se esconder dos animais que podiam ameaçar a sua vida. Então, por ser uma ameaça real, o corpo vai reagir, taquicardia, suor, né? As pernas ficam, a gente fica com a perna inquieta. Eu sempre falo, a perna inquieta é vontade de correr e de fugir, né? A gente não consegue raciocinar, dar o famoso branco, a gente não consegue falar. Às vezes a gente faz uma prova e olha e fala, eu sabia todas as questões, não estava com tanto medo que eu não consegui responder, porque o seu corpo estava preparado para fugir, não para fazer a prova. Então, por isso que o treino é importante para calibrar esse medo, porque o medo existe, ele é real, todos nós vamos sentir, mas é importante a gente entender o que é que fomenta esse medo, o que é que a gente pensa, né, quando vai fazer essa prova tão emblemática, acho que é emblemática até para quem não é do direito, até, né, todo mundo conhece o exame de ordem, acho que é algo, né, bem difundido e a gente sabe que, eu imagino que não deva ser um momento fácil, mas tem como lidar com isso sim, e o caminho é muito esse, treino, muito treino e autoconhecimento, conhecer sobre os gatilhos do medo de cada um. E vale lembrar, Luísa, que a área de direito é uma das poucas áreas que tem uma prova como essa, né? Em que exige você passar nessa prova para você ter uma experiência profissional completa, né? E o que eu achei interessante também é a parte do positivismo que a pessoa tem que ter, né? Eu peguei esse flash especificamente, que o nossa mente tem que trabalhar de forma positiva, né? Trabalhar pensando em vencer e não em perder, né? Sim. E eu não sei se o pessoal captou aqui a mensagem, aí eu gostaria que vocês fizessem uma interação aqui no chat, tá? Aqui no chat do nosso webinário, né? Quem já assistiu outros webinários meus, né, percebem que eu sempre falo que você deve estudar por simulados. Simulados significam provas anteriores da FGV. Aí muita gente, Luísa, me pergunta o seguinte: professor, você me indica algum aplicativo de questões? E eu digo que não. Por quê? Porque a prova da UAB, ela tem questões fáceis, médias e difíceis, certo? E aí os aplicativos, o que é que eles fazem? Eles embaralham as questões e você não sabe medir o grau de dificuldade daquilo. E muitas vezes vem questões médias e fáceis, mas não vem as questões difíceis. E aí você não consegue simular exatamente o cenário de guerra atual que você mencionou. Perfeito, perfeito, muito bom. Quem aí se identificou, pessoal? Fala aí no chat, comenta aqui. Foca só nas difíceis, né? Que é o que ninguém quer. Quem aí que já assistiu os outros webinários que pôde perceber essa conexão? Né? Aí a importância de Luísa estar aqui conosco. Né? Débora até comentou aqui, mas responder questões é importante. Realmente, e eu não discordo disso. Porém, essas questões que vão ser resolvidas têm que ser pelo próprio simulado da FGV, e não por questões de aplicativos. Justamente porque essas provas anteriores da UAB, elas trazem realmente o grau de dificuldade que você vai enfrentar. Né? Pessoal, vamos passar aqui para uma segunda pergunta, outra pergunta frequente que eu gostaria de fazer para a Luísa, que é o seguinte: como lidar com parentes e amigos que desmotivam o candidato? Existe isso, duvido. Não existe, a família só apoia. A família de todo mundo aqui só deve apoiar, duvido. Infelizmente, né, acho que é um desafio que a gente vivencia de ter um mundo, né, e de ter pessoas críticas, e até fazendo a conexão do que eu mencionei anteriormente, essas vozes que a gente vai internalizando, vem muito desses críticos que a gente escuta. E com quão mais pessoas críticas você convive, mais crítico vai ser o seu pensamento e mais crítico vai ser, né, vão ser essas vozes internas que a gente internaliza. Então, uma forma de lidar, acho que teve alguém que subiu aqui o chat, foi não comentar. Se for a sua estratégia não comentar, excelente, porque comentar pode gerar cobranças, né, além das que você já deve se fazer. Então, as estratégias são inúmeras, né, não comentar, ou ouvir a crítica, né, mas confronta aquela crítica ela é contundente, ela faz sentido? Ou é a crítica de alguém que quer te ajudar, ou é a crítica de alguém que não fez nada, que não conseguiu nada, construir nada, né? Uma coisa que eu gosto também de pensar é, pensa na linha da sua família,
Quantas pessoas concluiu o curso superior? Quantas pessoas que tiveram esse processo, né, também de exame de ordem? Se a gente for olhar na população, né, de advogados, de bacharéis que fazem a prova e passam, então não é uma prova simples, né? Não é uma prova qualquer para que qualquer pessoa possa criticar. Então, esse exercício de critica a crítica. Quando a gente vai para esse embate e olha para a crítica de frente, a gente muitas vezes percebe que é apenas, né, um comentário que não agrega. Infelizmente, algumas pessoas não têm esse conhecimento de que não ajudam, né, que vão atrapalhar na verdade. E aí, como vocês são protagonistas da aprovação de vocês, acredito que aqui só tem gente que quer protagonizar essa aprovação, você precisa saber como validar. Então, as críticas vão existir, elas existem, né, depois que vocês passarem no exame, elas vão existir quando vocês forem atuar, elas vão existir quando vocês forem trabalhar no escritório, elas vão existir de todas as maneiras, mas como eu lido com elas, né? Se são críticas de pessoas que querem que eu cresça, que querem contribuir, se for crítica de alguém que já passou, escute, pega um caderno e vá anotar, né? Se for crítica de quem não construiu nada ou pouca coisa, ou de quem não quer contribuir, eu sempre falo, quem critica tem que trazer uma sugestão de solução. Se criticou por criticar, não quer ajudar. Então, ter esse discernimento e separar, não absorver. Então, quem quer criticar precisa dar uma solução junto para fazer a gente crescer. Se a pessoa não tem esse objetivo, não é uma pessoa que vale a pena ter por perto, né? Acho que trazer para perto sempre quem fomenta o nosso crescimento. Isso é bem verdade, viu, Luísa? E sempre que você falar algo da sua vida para pessoas próximas, cada um vai querer dar o seu posicionamento sobre aquilo com base na experiência dele. Principalmente se for uma pessoa, tipo, a nível de ser pai ou mãe da pessoa, né? Fala-se em termos de diferença de idade. Então, são pessoas ali que têm um pouco mais de experiência de vida, mas, apesar de ter experiência de vida, não tem experiência, por exemplo, de uma faculdade, de uma prova de OAB, das dificuldades que a pessoa enfrenta nesse percurso, né? Sim, perfeito, Vinícius. Por isso que um profissional é tão importante, porque o profissional, o que a gente entende, né, dentro da psicologia? Que a percepção do indivíduo diante de qualquer cenário de prova, né, de trabalho, ela é única. E aí a gente tende a olhar a dificuldade do outro pela nossa dificuldade. Mas a dificuldade de vocês, ela é única, né? O medo vai ter razões diferentes, essa ansiedade vai ter razões diferentes. E aí, por isso que a gente precisa, né, em alguns momentos, ouvir pessoas, né, da nossa confiança, a gente fala na psicologia que são pessoas de apego seguro. Então, reduzam o ciclo de vocês, montem o ciclo de apego seguro. Quem são as pessoas que valem a pena eu ouvir a opinião, a crítica e dividir os meus desafios e as minhas dores, né? Às vezes também a gente facilita, a gente vai compartilhando com todo mundo e fala para todo mundo que a gente está passando. Não precisa expandir tanto. Foca no seu grupo de apego seguro, né? Geralmente está ali pessoas que convivem mais próximo com você, para que sejam essas pessoas de troca mesmo e de construção, que estimulem você a continuar. Show de bola, perfeito. Luísa, eu tenho um ciclo aqui de 5 perguntas, Podemos. porém, as perguntas que os alunos forem perguntando no percurso, eu vou incluir aqui na nossa pauta também, certo? Combinadíssimo. Você que diz a sequência. Ah, legal. A terceira pergunta, Luísa, eu queria te fazer era o seguinte: existe alguma técnica que possa ser aplicada no dia a dia para que eu possa superar esse medo, ansiedade, nervosismo da prova? Tá, Algo rotineiro, né? perfeito. Pergunta de milhões também, viu, Vinícius? Quem tiver essa resposta. Existem algumas técnicas, a psicologia, especialmente a psicologia cognitivo-comportamental, ensina, compartilha algumas técnicas que a gente pode fazer nessa preparação. São técnicas muito voltadas e usadas no meio esportivo, né? Os atletas de alta performance também gostam de fazer muito esse comparativo, tá? Existe um estudo que diz que para você ter alta performance, tem um investimento ali mínimo de 10 mil horas de treino. Então, ele fala que os atletas olímpicos que ganham as medalhas, eles treinaram antes, no mínimo, 10 mil horas para chegar naquela medalha, né? Então, é treino árduo. Quando você vai para entrevistas de atleta de alta performance, eles treinam de domingo a domingo, eles passam anos treinando nos finais de semana e muitas horas por dia, né? Então, por isso que essa coisa da preparação ela é importante,
mas eles têm uma preparação psicológica junto. Então, buscar hobbies, né? Buscar os momentos de hobby, ter atividades de descanso, dormir. O sono, gente, ele tem um fator regenerador muito importante. O que é que acontece? Quando a gente dorme, é a hora que o cérebro consolida as memórias do dia. Então, se você não dorme, toma café, Red Bull, dorme 3 horas por noite, porque você vai render mais, você não vai render mais. Porque você vai se sentir cansado. Sabe por que a gente se sente cansado? Porque o cérebro, ele não deu tempo, né, de acomodar essas memórias todas, de eliminar. É como um computador mesmo, ele elimina de forma bem simples, né? Ele elimina o que não é válido, o que a gente viveu. Então, fui no mercado e comprei arroz, atravessei a rua, são informações que você viveu que o cérebro vai limpar. E tem o que vocês estudaram, é o que ele precisa consolidar. Tudo isso acontece na hora do sono. E aí a gente entende ali um tempo saudável para dormir, né? Tem gente que com 5 horas de sono tá bom, tá bem. E tem pessoas que precisam de 6, tem pessoas que precisam de 7. Vocês precisam encontrar o tempo de vocês e acomodar a rotina nesse período, com essas horas de sono aí, pelo menos 5 horas diárias, bem descansadas, para poder ter essa acomodação. Então, uma ferramenta boa é dormir, tá? Uma outra contribuição, acho que eu gosto também de, pegando esse vínculo aí dos atletas, que além de dormir, eles têm outras atividades, existe uma preparação que é você mentalizar, fazer um exercício de imagem mental, né, que é você constituir o dia da prova, né? Então, o atleta também tem uma prova e vocês têm uma prova. Então, pensar como é que vai ser aquele dia, pensa naquele dia como tendo êxito, do início ao final. Desde a hora que você acordou, que você comeu, como você se sentiu bem, como você se sentiu tranquilo, que você chegou a tempo, né? A gente vê gente que chega atrasada, que perde a prova por conta do horário. Então, é mentalizar o êxito no dia da prova, é um exercício que funciona e que os atletas usam de forma recorrente. E uma terceira ferramenta que eu também gosto muito sempre que vocês sentirem medo, anotem o que vocês pensaram para sentir medo. Então, você não tem concorrente e não passou, foi reprovado. Meu Deus, então a frase foi essa? Anota. E aí você começa a confrontar, mas eu estou preparado, mas eu estudo há 5 anos, mas eu estou me dedicando nos últimos 120 dias, tantas horas por dia para fazer essa prova, mas eu simulei os 10 últimos anos da OAB, mas eu comprei a assessoria do Vinícius e estou mais preparado do que 90% dos candidatos. Então, anotem os pensamentos que trazem gatilho de medo, para que vocês olhem para eles, né? Quando você pensar, você vai ser um desempregado. Não, não vou ser desempregado, eu serei aprovado, é o Vinícius que está me assessorando e eu estou sendo bem conduzido para essa prova. Então, anotem, porque é uma forma de vocês começarem a gerenciar esse medo de uma forma mais protagonista. Eu gosto muito dessa palavra, vocês vão ver eu repetindo muito o protagonismo. Muito bom, Luísa. Inclusive, a primeira situação que você falou se encaixa justamente em algo que eu ensino a meus alunos. Olha só o comparativo que eu tenho. Na minha concepção, o cérebro ele funciona como qualquer outro músculo do corpo. E aí eu comparo o estudo com uma academia. Você pode perguntar a qualquer instrutor da academia, quando você fizer o exercício, quando é que você vai absorver o resultado desse exercício? Com o descanso. Que esse descanso pode significar também você não fazer mais exercício por um certo período de tempo. Né? E aí o que acontece? Eu entendo que não adianta você pegar 8 horas seguidas e estudar para a prova da OAB. Não é isso que vai te fazer ser aprovado. Inclusive, eu sempre menciono isso nos meus webinários, porque muita gente não sabe o tempo ideal de estudos. E aí, o que é que eu sempre recomendo? Que a pessoa estude mais ou menos 1 hora e meia, que é um tempo útil. Ali você sabe que tudo que você está lendo, que você está estudando, vendo vídeo aula, você está absorvendo. Depois disso, se você está vendo que seu cérebro está cansado, não adianta insistir. Porque se eu elaboro uma lista com 10 assuntos para estudar hoje, quando chega no quinto, já estou cansado, não consigo absorver. Aí eu marco no final do dia, estudei 10 assuntos. Aí os outros 5 que eu não absorvi direito, como é que eu faço? Né? Então, estuda 1 hora e meia, descansa de 30 minutos a 1 hora para iniciar um novo ciclo. Que é justamente esse resultado que chega com o descanso.
Ô, Vinícius, até fazendo uma contribuição, lembrei de um livro agora, quando você falou aí do tempo, né? Do tempo, tem um livro que chama Quando? O Segredo do Timing Perfeito. E aí o pesquisador desse livro, ele diz que as pessoas têm ciclos de alta performance diferentes. Então tem pessoas que aprendem melhor, que funcionam melhor de manhã. Eu sou uma dessas. Então, se eu tenho que estudar e eu tenho poucas horas, eu prefiro acordar às 3h30, 4 horas. Eu, tá? Sou eu. E eu estudo, mas 9 da noite não me chame para mais nada, porque eu preciso dormir. Tem pessoas que eu converso que falam para mim, eu funciono muito à noite, de madrugada, né? E de manhã eu sou péssimo, meu humor é péssimo. Então, também é uma tarefa importante vocês fazerem. Qual o momento que vocês rendem mais? E aí, nas pesquisas, foi identificado que o período da tarde é o período que todo ser humano rende menos. Então, existem pesquisas que comprovam ali entre 2h30 e 4h30, 5 horas, são os períodos que a nossa atenção ela cai um pouco. Então, aquele cochilo da tarde, né? A gente fica mais sonolento, fica mais devagar. Então, muda as atividades, coloca o que é mais automático para esse horário e elejam aí, vejam os polos de vocês de alta performance de estudar também. E geralmente esse horário é depois do almoço, né? É isso, a pesquisa que ele traz lá, ele mostra que o índice de erros médicos em hospitais é maior à tarde. Aí, tanto que ele fala que não procure um hospital de emergência à tarde, porque os médicos, né, a equipe vai estar mais sonolenta, fazendo uma brincadeira, mas existe um estudo científico que comprova isso, porque a atenção, ela baixa mesmo. E aí, quando você estuda de manhã, a primeira coisa do dia que você faz é pegar no livro, pegar o computador, abre o texto de lei para estudar. É a primeira informação do dia que você capta ali. Né? Você não está com o cérebro cansado de informações, de trabalho. E em contrapartida, à noite, de madrugada, tem um lado bom também, que geralmente é quando a gente tem silêncio. A casa está toda silenciosa, tudo que era de ruim do dia já passou, né? E ali você tem um tempo para você focar, né? É isso. José Torquato perguntou da hora. É a sua hora. Eu consigo estudar às 4 da manhã. Tem gente que não consegue acordar às 4 da manhã. Então, é você ir testando e entendendo, José. Cada um, vejam o melhor horário de vocês, tomem nota. Isso é autoconhecimento. Então, assim, gente, não tem essa coisa, estude das 7 a meio-dia. Não, é a hora que funciona para você. Eu tenho que parar às 11, porque 11h30 eu estou com muita fome, eu não aprendo mais nada com fome. Tudo bem, é o seu horário. Ah, não, eu só almoço às 14 horas. Tudo bem, é o seu horário. Então, não existe a fórmula exata, existe a fórmula de cada um de nós. Então, que vocês aprendam os horários de vocês e vão simular, né? Vão para o quarto de guerra aí fazer simulação. Muito bem, muito bom mesmo. Conteúdo riquíssimo, viu, gente? Conteúdo riquíssimo mesmo. E aí, Luísa, algo que acredito que a gente possa identificar que muita gente vai sentir isso no dia da prova, ou quem já fez alguma prova provavelmente já sentiu isso, né? Ou que vai sentir ou que já sentiu. Como é possível diminuir a tensão no dia da prova? Tá. Que é o período principal aí, onde você vai ter mais nervosismo, né? Onde vai estar toda a responsabilidade em cima da pessoa, né? Perfeito, perfeito. E assim, entendo. Olha que legal que você falou. Sou psicóloga, né? Eu fico atenta às palavras que a gente fala, que vocês falam. A responsabilidade em cima das pessoas. E aí, essa responsabilidade, ela tá na cabeça da gente. É o seu pensamento, né? Não posso falhar, não posso errar. Hoje é o dia, eu me preparei para hoje, o que é que vão pensar de mim, né? Então, assim, primeiro é cuidar desses pensamentos. É fazer um exercício de falar, eu sou a Luísa, né? Luísa, você está preparada? Você estudou as horas suficientes? Luísa, você fez 10 simulados? Você está apta? Né? Eu confio em você. Falem para vocês que vocês confiam em vocês. A gente precisa, né? Se o reconhecimento não vem de fora e quase nunca vem, façam isso. Eu confio em você, eu acredito que você vai fazer o seu melhor e vai além do seu melhor. Então, fazer esse exercício. Tem alguns exercícios também bacanas de respiração, a respiração diafragmática, né? Que é aquele exercício famoso de inspirar em 3 segundos, prende por 3 segundos e solta por 3 segundos.
São exercícios que ajudam a controlar a respiração. Por que o controle da respiração é importante? Porque ele baixa a frequência cardíaca. Porque a frequência cardíaca está alta, porque eu estou com medo, o medo vai do meu cérebro gatilhar, foge, porque o animal vai atacar a caverna. É aquele medo bem primitivo. E quem tem pressão alta, hein? E geralmente as pessoas que são muito estressadas, elas ficam hipertensas por conta de tanto aceleramento cardíaco. Então, também, né, é um fator que desencadeia, viu? A hipertensão é o estresse elevado. Então, fazer um exercício de respiração é importante para que você baixe a frequência cardíaca e vá falando para o seu corpo que você não precisa fugir, né? Não existe uma ameaça, né, real, é uma prova que você está preparado e que você se exercitou. Comer comidas leves, né? Porque comidas pesadas também contribuem. O estresse, gente, ele está associado ao sistema gastrointestinal. Então, quando a gente fala coma comidas leves, isso é uma dica que todo profissional da saúde dá. Não é, porque nesse mecanismo o corpo coloca toda a energia para fugir do risco. E aí, por isso que a gente sente gastrite, né? Queimação, tem pessoas que, enfim, passam mal, ficam com diarreia, inexplicável, não comi nada. É simplesmente uma resposta do corpo ao medo. E aí, comam comidas leves, bebam bastante água, ouçam a música que vocês gostam. É bom vocês criarem um vínculo com a música. Eu adoro essa técnica, né? Uma música que precede coisas boas. Então, acordou de manhã, vocês podem criar esse hábito. Vai, antes de estudar, escuta aquela música que você vai escutar no dia da prova e que você vai saber que você vai estar... Aquela música é um gatilho bom. Aquela música da sorte, né? Mas assim, respiração, comidas leves e pensamento de validação de vocês, tá? Então, falem com vocês, eu acredito em você, estou muito orgulhosa que você chegou nesse dia, você já concluiu 5 anos de curso, olha o tanto de coisa que você já conquistou, passou, que eu falo que a faculdade tem 2 alegrias, passar e sair, né? Então, você passou na faculdade, quantas pessoas na sua família não conseguiram isso, né? Ou no meio que você está. Depois você formou, agora você está indo fazer o exame de ordem, você está preparado, você estudou tudo que você podia, você usou as técnicas que você podia, enfim. Então, falem com vocês de forma positiva, isso ajuda a diminuir a tensão do dia. Perfeito, Luísa, perfeito. Algumas pessoas fizeram umas perguntas, Luísa, que eu acredito que eu posso fazer um compilado e acabar respondendo essas perguntas todas de uma vez, porque tem uma certa conexão. Perfeito. Olha só, eu vou fazer a narração das perguntas e ao final vou tentar uma forma de compilar todas elas, para responder todas de uma vez, certo? Tá. Olha só, o José Torquato perguntou, existe um método para evitar o branco no dia da prova? Pode ensinar algum exercício para a gente usar no dia da prova? Aí tem aqui outra. Quais técnicas para um bom desempenho dentro da psicologia? O que sugere para pessoas ansiosas conseguir se concentrar? Então, acredito que eu posso compilar tudo da seguinte maneira. Como o acompanhamento psicológico auxilia na aprovação do exame de ordem? Quais as técnicas dentro da psicologia que eu posso utilizar para concentração, para para coibir esse branco no dia da prova? Enfim, né, como é que a psicologia pode me ajudar nisso, o acompanhamento psicológico? Tá bom. Boa pergunta. Antes de você, né, compilar nisso tudo, as respostas eram faça terapia, né? Por que fazer terapia é importante? Para a gente entender o que é que causa o branco, o que é que causa a ansiedade, o que é que causa o medo, né? E o que a Alessandra vai sentir é diferente do que a Francisca vai sentir, que a Josiane vai sentir, que o Vinícius vai sentir. Então, a causa é diferente. O que causa medo em mim não é o que causa medo no Vinícius, mas nós dois sentimos medo. Então, essa coisa da terapia, né, do acompanhamento individual, é importante para a gente identificar na gente o que é que é relevante, que é diferente, e para que a gente trate de forma específica, tá? Mas existem algumas técnicas, né, que dá para se trabalhar, para que você tenha esse foco e que comece a voltar um pouquinho. Então, o que acontece? Nos episódios de ansiedade, que mais uma vez, vocês vão sair daqui craques nisso,
suando, taquicardia, mão suando, as coisas caem no chão, me dá um branco. São episódios que eles passam, tá? Então, tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim: as emoções são turistas, elas vão e vêm. Então, não existe uma pessoa ansiosa, tem pessoas que têm ansiedade, a ansiedade passa, né? É igual a felicidade, a tristeza, a frustração, a alegria, enfim, o tédio, né? São sensações, emoções que vêm e vão. Então, se sentiu ansioso, deu um branco, vai passar. Vai passar. Eu estudei, eu sou formado, né? Você tem o conhecimento mínimo para estar naquela prova. Vai passar. Então, uma técnica, né? Assim, e eu vou trazer também muito essa coisa das vozes internas, de como vocês falam com vocês, para você buscando esse mecanismo de calma. Vai passar, eu vou beber água, que aí você ganha 15 segundos. Tem técnicas de grandes negociadores, e tem o William Ury, né, que é um grande negociador mundial, ele negocia grandes conflitos mundiais, que ele fala isso: quando você está lá nervoso, vai para a varanda tomar um ar, não vai dar para ir na varanda na hora da prova, bebe uma água, abre uma bala, não sei se pode levar, né, chiclete, enfim. Então, sai daquilo, vai ler outra questão, deu branco naquela, lê a próxima. Mas e tudo isso, é a ferramenta mágica? Não, é para sair do foco da ansiedade. Aquela ansiedade vai passar. Aí isso vira um mantra, né? Vai passar, tudo passa, essa emoção vai passar. Então, lidar com o sentimento de ansiedade, de tensão, do branco, ele vai passar. Então, o que é que você vai fazer até que ele passe? E aí você volta para aquela questão que estava, né, que causou isso em vocês. E mais uma vez, gente, cuidem das vozes internas, da forma como vocês falam com vocês mesmos. Que questão difícil, não vou saber, não vou acertar, é a última. A chance do fracasso ela é elevada, porque o seu cérebro ele vai reproduzir aquele pensamento, ele vai expandir tanto, você não vai dar conta mais dele, e de fato você vai errar, né? E se eu for só positivo? Não, se a pessoa for só positiva fazer a prova da OAB, ela vai ser reprovada, porque ela precisa estudar. Mas você precisa ter esses pensamentos de: vou voltar, tá bom, eu fiquei ansioso com essa questão, eu vou pular para uma fácil. Não tem questões fáceis, médias e as difíceis, eu vou para uma fácil. E aí é o tempo que a ansiedade baixa, né, entre 15 minutos, 20 minutos, certamente aquela questão não vai mais causar aquela sensação. Muito bom, Luísa, muito bom. E aí, Luísa, você poderia indicar, aqui o José Torquato perguntou aqui também, tá fazendo algumas perguntas muito boas. Quais músicas ou livros que você poderia indicar para enriquecer a mente, de certa forma, vamos utilizar a expressão do momento, né? Para blindar a mente da ansiedade, do nervosismo, do medo. Olha, Torquato, gente, a gente aprende uma coisa na faculdade de psicologia, que isso acaba com a nossa vida, que a gente responde tudo depende, né? Depende. Depende, tem gente que se motiva com música gospel, tem gente que se motiva com... Eu me motivo com música de vitória, né? Música que fala que eu venci, deu certo, mensagens positivas. Eu me motivo assim. Tem gente que se motiva com músicas clássicas, tem gente que se motiva... Então, qual que é a melhor música para você? É isso, Débora. Qual o seu gosto musical? O que é que traz uma memória? Se vocês puderem, né? Vamos fazer um exercício, né? Que vocês tomem nota, não precisa compartilhar. Mas pensem num momento feliz da vida de vocês. E que música que tocaria nesse momento? Então, pensem num momento que vocês estavam felizes, sorridentes, dançando. Aí quem falar, eu não sei dançar, você estava com vontade de dançar, mas não sabia. Que música que tocava? Pode ser um bom gatilho, porque vai remeter a vocês esse momento de bem-estar. Então, pode ser uma música. Para mim, são músicas com mensagens positivas, mas para vocês pode ser qualquer um. Pode ser a música do Natal, pode ser uma música de família. Mas pensem nesse momento e acredito que essa conexão favoreça e ajude, né? Livros, idem. Eu adoro ler livros da minha área. Então, às vezes, né, para ter um hobby, eu vou ler gibi. Então,
né? Pode ser um momento de distração. Adoro ler gibi. Gibi é uma coisa que me remete quando eu era criança, que eu não tinha tantas responsabilidades. Então, as estratégias são únicas, elas são de vocês, e eu acredito que ajuda bastante. Perfeito, Luísa. Antes da gente dar prosseguimento, eu gostaria de saber, né, quem ainda não está no nosso grupo dos webinários, por favor, fala aqui no chat, certo? A primeira coisa que eu queria da interação de vocês aqui no chat. Quem não está no nosso grupo de webinários, por gentileza, sinalizar aqui e coloque o seu contato, certo? Por gentileza, coloque o seu contato, que a nossa equipe vai providenciar a sua inclusão, certo? A segunda coisa que eu gostaria de perguntar a vocês é o seguinte: quem, de fato, aí tem interesse em ser advogado? Quem hoje chegou nesse webinário com o objetivo de dizer o seguinte: esse vai ser o último exame da minha vida. Essa vai ser a última prova que eu vou precisar fazer para me tornar advogado, para conseguir conquistar meu concurso público posteriormente. Faz o seguinte: a nossa equipe está de plantão aqui nesse webinário, viu, Luísa? De plantão, Maravilha. captando o contato dessas pessoas que realmente nós consideramos como super interessadas. São aquelas pessoas que realmente querem chegar em um objetivo. E esse objetivo é passar na prova da UAB. Excelente. E já comecem com o seguinte exercício: eu vou ser. Isso. Abandonem o quero, pretendo, abandonem. Quem Eu quer vou ser. deixe o seu contato aqui agora no chat, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, certo? Outra coisa, Luísa, que eu queria falar contigo. Como é que uma pessoa, nós pessoas candidatas da prova da UAB, conseguimos ter acesso a você, a de repente uma consultoria, a essa terapia que vai ajudar na aprovação do exame de ordem? Como é que a gente consegue ter esse acesso contigo? E teria algum contato que a gente possa falar com você? Tem, Vinícius. Eu tenho um LinkedIn, então é Luiz Oliveira de Carvalho, meu LinkedIn, é a rede social profissional mais ativa minha. E vocês me encontram no Instagram também com esse mesmo nome, Luiz Oliveira de Carvalho. Porém, o meu Instagram ele é fechado, ele é mais para contatos pessoais, mas eu respondo lá o direct, compartilho contato, enfim, celular, mas no LinkedIn, certamente, rapidamente a gente fala. Perfeito, perfeito, Luísa. E aí, pessoal, antes de nós iniciarmos esse webinário, a Luísa nos concedeu algo fantástico. Fantástico, fantástico. Eu tenho certeza que nenhum professor vai conceder isso. Nenhum. Olha só o que a Luísa concedeu aqui para nós, viu? Um brinde surpresa. As 5 primeiras pessoas que adquirirem nosso método de aprovação, o mapa da aprovação, vão ter uma mentoria exclusiva com Luísa. Olha só que interessante, certo? Passou as 5 primeiras pessoas, mais 10 pessoas para frente vão estar em um grupo com a Luísa, onde ela vai compartilhar conteúdos para você blindar a sua mente para a prova da UAB. Então, gente, o professor Vinícius Pereira está sempre se preocupando com vocês. E aí, se tiver alguém aqui que não sabe do que eu estou falando, né, se tiver alguém aqui que não sabe do que eu estou falando, o mapa da aprovação é um material que eu construí com 6 anos dedicados, Luísa, com um único objetivo: aprovar alunos na UAB. Os grandes cursinhos, eles vendem para os alunos aulas gravadas, que na verdade parecem quase uma segunda graduação de Direito, né? E aí, o que é que eu entrego para os meus alunos? Eu entrego estratégias de estudo, porque eu entendo que você pegar o texto da lei, por exemplo, a Constituição Federal, e gravar um vídeo sobre aquilo, na verdade, a reprodução de um conteúdo gratuito. As pessoas pagam por um conteúdo que é gratuito, né? E esse não é o meu intuito, né? Eu trago estratégias de estudo para a primeira e para a segunda fase, os conteúdos mais cobrados, tanto da primeira quanto da segunda, um cronograma de estudos, um roteiro que você vai utilizar desde o primeiro dia até o último dia, que você vai seguir esse roteiro para ser aprovado. Eu trago, já pensando na aprovação do aluno aí, um kit de petições para a segunda fase. O aluno vai receber uma palestra, um webinário também como esse, só que exclusivo, com 40 questões que mais se repetiram na prova da UAB.
comentadas por mim. Essas questões são as 40 que mais caíram na prova da OAB até hoje. E lembrando, no exame 37, caíram 3 questões dessas 40. Então, essas 3 questões já salvaria quem estava ali por 37, 39, né? Porque o certo aí é você acertar 40 para passar. Então, quem fica aí com 37 estaria assegurado com esse salva-vidas das 40 questões que mais se repetem, né? E aí, pessoal, além disso, nós vamos ter um evento nos dias 12, 13 e 14 de junho, onde nós vamos nos preparar para a reta final, de forma individual, tá? Onde vocês vão ter acesso a mim, ao professor Vinícius Pereira, e nós vamos buscar a sua aprovação, certo? Quem acha que isso é a salvação de vocês? A estratégia de estudo que já aprovou mais de 500 alunos e que aprova 3 vezes mais que a média nacional, né? Eu deixei o link aqui para quem quiser fazer a aquisição, tá? Quanto é esse material? Luísa, se eu for dizer a você o valor desse material, as pessoas vão dar risada. 12 vezes de R$19,66. Quanto é que vale a sua aprovação? É o preço de uma pizza. Nem uma pizza, né? Só um hambúrguer do McDonald's, um Uber, que você pede aí de uma esquina para outra e já dá isso daí. R$20, né? Bem... Então, é isso, né? Qual é o preço da sua aprovação? Né? Então, é isso, pessoal. É algo totalmente acessível. Vocês podem passar lá no cartão, podem mesclar cartão e Pix, né? Nós não aceitamos apenas boleto, certo? Mas tem Pix, cartão de crédito, cartão de débito, Pix mais cartão, saldo da Hotmart. Pessoal, é um material incrível. Incrível. E eu vou dar a vocês duas coisas importantes, certo? 2 super garantias. A primeira garantia: se em 7 dias você achar que esse material não vale a pena, eu devolvo o seu dinheiro sem ressentimentos, sem raiva, sem nada. Você vai continuar participando dos meus grupos, vamos continuar amigos, você vai continuar participando dos webinários sem problema nenhum. Se você achar que o material não é bom, eu devolvo o teu dinheiro integralmente. Segunda garantia: se você achar que esse método está difícil de ser aplicado, se você não está conseguindo compreender o método, eu vou fazer uma videochamada com você para te ajudar. E além disso, nesse percurso, né, os 15 primeiros aí que fizerem a aquisição vão estar no grupo com Luísa. Luísa vai estar dando essa atenção para vocês, vai estar postando conteúdo de alto valor para blindar a sua mente. E além disso, os 5 primeiros vão ter uma mentoria exclusiva com Luísa.